pessoal, agora vai ser a nossa segunda aula, tá? E essa segunda aula, ela vai ser uma pequena introdução a fluxogramas, ok? Quais vão ser os objetivos da nossa aula? Você compreendeu o processo de desenvolvimento de um algoritmo. Então, antes da gente estar entrando em fluxograma, a gente vai estar entendendo como desenvolver um algoritmo, que compõe um algoritmo, compreender o que são variáveis e, por fim, está entendendo o que é um fluxograma. E está conhecendo alguns dos seus principais símbolos. A gente vai estar vendo alguns mais futuramente, mas agora a gente vai ver os símbolos mais básicos mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai entender como que nós vamos desenvolver o algoritmo, né? Quais são os passos que nós devemos seguir para conseguir desenvolver um bom algoritmo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estar dividindo o nosso problema em 3 fases. Então, antes de desenvolver o nosso algoritmo, a gente precisa realizar isso, que é definir o que é entrada. Então, você tem que perguntar quais são os dados de entrada, processamento, que é a sequência de passos. Então, qual será o nosso processamento? A saída, que é o que é esperado. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos fazer uma analogia, né, desses 3 passos fundamentais na construção de algoritmo com uma receita de bolo. Os ingredientes, eles seriam a entrada. Por quê? A entrada vai ser aquilo que o usuário vai informar, né? Aquilo que vai ser necessário para o nosso processamento. Para você fazer um bolo, você precisa de quê? Você precisa de ingredientes, certo? Então, vai ser aquilo que nós precisamos. O modo de fazer vai ser o processamento, vai ser a sequência de passos para a realização do nosso algoritmo. Quais passos nós devemos seguir para obter o resultado desejado? Então, no modo de fazer, nós não temos uma sequência lógica para que o bolo fique gostoso. Então, esse vai ser o nosso processamento. E a saída esperada vai ser o bolo pronto para nós comermos, né? A saída esperada é aquilo que o usuário espera. O que o usuário espera? O bolo prontinho lá para ele comer, certo? Então, vamos entender melhor como que é essa entrada, o processamento e a saída. Entradas e saídas são a comunicação do programa com o mundo real, certo? Então, por meio da entrada e saída, é que o nosso algoritmo ele tem contato com o mundo real. A entrada ela pode ser feita pelo teclado, mouse, arquivos de textos. Então, é a forma como o usuário vai atuar sobre o nosso algoritmo. Então, se ele pode estar informando, se você pergunta qual é a sua idade, ele pode estar informando essa idade pelo teclado do computador dele. Então, é assim que os dados são informados. Então, como eu disse, é aquilo que o usuário irá informar, certo? A saída, ela pode ser feita no vídeo, na impressora, arquivo de textos, por exemplo, que é o que o usuário deseja saber. Então, o que o usuário está querendo saber vai ser transmitido de alguma forma em algum periférico de saída do computador. O processamento será como os dados serão manipulados pelo programa. Então, o processamento é aquilo que o seu algoritmo precisa fazer para obter a resposta desejada. A gente vai estar compreendendo melhor isso agora, que é no exemplo. Então, vamos analisar esse enunciado. Crie um algoritmo que, sendo informada uma idade, diga se esta pessoa é ou não maior de idade. E quais são as perguntas que eu quero que vocês respondam? Quais são os dados de entrada? Dado de entrada é os dados que o usuário informa. Então, quando você lê esse enunciado, o que o usuário vai ter que informar para que seja possível verificar se ele é ou não maior de idade? Seria perguntar qual é a idade da pessoa. Então, se você quer saber se uma pessoa desconhecida por você é ou não maior de idade, você chega na pessoa e pergunta: quantos anos você tem? E é exatamente isso que o computador vai ter que perguntar. O seu algoritmo vai ter que perguntar para o usuário quantos anos ele tem. Então, o dado de entrada vai ser a idade. E o processamento? O que eu preciso para obter a minha resposta? Então, para obter a minha resposta, eu preciso verificar se a idade informada é maior ou menor que a idade limite.
que aqui no caso, no Brasil, é 18 anos. Então, nós temos que verificar se essa pessoa, se essa idade informada é maior ou igual a 18. Feito isso, qual vai ser a saída? A saída é aquilo que nós queremos saber, é o que o usuário quer saber. Que no caso é informar se é ou não de idade, se essa idade informada é ou não maior que 18. Então, é como se você perguntasse, quantos anos você tem? Aí a pessoa te diz, eu tenho 21. Aí ele vai verificar, né, por meio desse processamento, 21 é maior ou igual a 18? Sim, então ele vai retornar, é maior de idade. Se fosse 17 é maior ou igual a 18? Não, ele retornaria, não é maior de idade. Então, é assim que funciona o nosso algoritmo. E você definindo o que são os dados de entrada, qual é o processamento, qual é a saída, você vai ter mais facilidade para estar desenvolvendo o seu algoritmo, certo? Agora, um exercício aí, né? Quem fez, né, só vai ter que prestar atenção para ver se pensou da forma correta na hora da explicação. Quem não fez, faça antes de ouvir a explicação do vídeo, tá? Crie um programa que receba 4 notas de um determinado aluno e retorne a média das 4 notas. Quais são os dados de entrada? Bom, os dados de entrada, como eu disse, é aquilo que o usuário vai informar. Você quer saber o quê? Você quer saber as 4 notas do aluno, não é? Então, as 4 notas, elas seriam o quê? Elas seriam os dados de entrada. E o processamento? O processamento é aquilo que eu vou precisar fazer para chegar à minha saída. Para mim, o que o usuário quer saber? A média das 4 notas. Então, qual que vai ser o meu processamento? Realizar a média das 4 notas. Por que eu coloquei aqui em parênteses, né? É importante lembrar disso, que é o que nós chamamos de prioridade, né? Que quando nós fazemos fórmulas matemáticas, nós temos prioridades. Se eu não colocasse parênteses, o que ele ia fazer, né? Multiplicação e divisão vem antes de soma e subtração. Então, ele iria dividir a nota 4 por 4 e depois ele somaria o restante. Então, uma forma de alterar essa prioridade é utilizando parênteses, né? Porque nós temos lá parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão, soma, subtração e assim por diante, certo? Então, se a gente colocar um parênteses, ele vai realizar essa soma primeiro e em seguida ele vai dividir por 4. Então, eu fiz meu processamento, eu calculei a média. Qual vai ser a saída, então? A saída é o que o usuário deseja saber. O que o usuário quer saber? A média. Então, a saída será a média. A gente vai estar falando, então, um pouquinho sobre variáveis, tá? A gente vai estar entendendo o que é variável. Para poder ler um dado, é necessário criar variáveis. Então, sempre que você criar um algoritmo, você precisar estar lendo algum dado ou armazenando algum valor durante a execução do seu algoritmo, você vai precisar estar declarando variáveis. Por quê? O que é uma variável? Variável é simplesmente o espaço na memória, o qual reservamos e damos um nome. Então, você simplesmente vai alocar um espaço na memória RAM do seu computador e quando você executar o seu algoritmo, um espaço na memória vai ser alocado para que esse valor fique armazenado durante o tempo de execução do seu algoritmo. Mas quando você executar o seu algoritmo novamente, inserindo outros dados, os dados que você inseriu anteriormente, eles vão ser perdidos. Por isso que nós chamamos de variável, porque esse valor ele pode variar. Por exemplo, se você for fazer um esquema de verificar se uma determinada pessoa é ou não maior de idade, a cada execução você não vai estar informando uma idade diferente. Então, se o algoritmo pergunta, quantos anos você tem? Você informa 18. Aí ele vai verificar, é maior de idade. Você fecha o algoritmo e executa novamente. Esse valor que você inseriu, ele vai ser perdido e ele vai estar esperando a inserção de um novo valor. Então, as variáveis elas vão guardar informações necessárias para a execução de um programa. Então,
elas vão armazenar os seus dados de entrada, o seu processamento e os valores que vão ser precisos na saída do seu algoritmo. E alguns exemplos de variável: nome, idade, sexo, notas, é tudo aquilo que você deseja estar armazenando um determinado valor. Nós temos algumas regras para criações de variáveis. A primeira delas é que só nós podemos colocar letras e dígitos e não caracteres especiais, como C#, hashtag ou cerquilha, né? Porcentagem, comercial, arroba, enfim, esses inúmeros caracteres que nós temos no nosso computador. Também não podemos estar colocando cedilha, acento e assim por diante, porque a execução do seu programa vai dar erro, tá? Então, somente letras e dígitos. Todo primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou underline. Então, você não pode estar iniciando com um número ou com um caractere especial, tá? Então, sempre com uma letra ou um número. Espaços em branco não são permitidos. Então, se você tem algum nome composto, ou você vai separar essas duas palavras por underline, ou você vai declarar essas duas palavras juntas mesmo, tá? Se você colocar espaço em branco, também vai dar erro. Letras maiúsculas e minúsculas são consideradas caracteres diferentes, que é o que nós chamamos de case sensitive. Então, toda linguagem de programação ela é case sensitive, ela vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, se você declara uma variável soma com todas as letras maiúsculas e uma variável soma com todas as letras minúsculas, para o nosso algoritmo são duas variáveis completamente diferentes, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Da mesma forma que vocês declararam, é a forma como vocês vão estar chamando ela no decorrer do seu algoritmo. Aqui alguns exemplos de declarações corretas e declarações incorretas de variável, que nós temos a variável nome declarada corretamente, e aqui, por exemplo, você colocando, além de estar colocando um caractere especial, estar colocando ele antes, logo no início, tá? Idade limite, uma palavra composta, aqui no caso separado por underline, então está corretamente, e aqui com espaço em branco no meio, que não é permitido. Aqui nós estamos declarando, iniciando com underline, tá? Então, é uma declaração correta. E aqui, novamente, declarando com caractere especial. Se colocar número ou qualquer outra coisa, também não funciona. Ou alguma letra ou underline. Aqui, no caso, quando a gente tem algum tipo de variável que tem cedilha, acento, você declara sem. Então, criança fica crianca. Se você declarar com esse caractere especial, que é a cedilha, também vai dar erro. Então, vocês têm que ficar atento e se habituando a isso, para que na hora que nós formos para a linguagem de programação, não tenha maiores problemas. Nós temos também a atribuição de valores a variáveis, né? Que assim que você declara a sua variável, você pode estar fazendo com que ela receba valores. O operador de atribuição, que é o símbolo de igual, indica que o valor à direita será atribuído à variável. Então, na programação, nós não vamos dizer que é igual, tá? E se a gente vai falar recebe, por exemplo, idade limite recebe 18. Então, você está atribuindo esse valor à sua variável. Então, lá no espaço que você alocou na sua memória, ele vai estar recebendo esse determinado valor. Analisando o exercício anterior, cite quais serão as variáveis necessárias para a execução deste algoritmo. Bom, então agora para a gente estar entendendo melhor, vamos analisar aquele exercício anterior que a gente fez para declarar os dados de entrada, processamento e saída, né? Que cria um programa que receba 4 notas de um determinado aluno e retorne a média das 4 notas. Então, quais seriam as variáveis, certo? Bom, pessoal, as variáveis seriam nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média. Por quê? Vamos declarar como uma variável todos os valores que precisam ser armazenados na memória durante a execução do programa. Então, as notas das provas vão ser os dados de entrada, é aquilo que o usuário vai informar. E você precisa estar armazenando esses valores para posteriormente estar calculando a média, certo? Então, você tem que armazenar esses valores na memória. E a média, ela tem que ser armazenada, por quê? Vocês não fazem, na hora da gente fazer o processamento, a gente não coloca média, recebe.
nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4. Então, nós estamos atribuindo um valor à média. Nós estamos atribuindo um valor a essa variável. Então, você tem que deixar um espaço reservado na memória para estar armazenando esse valor, para em seguida estar mostrando esse valor para o usuário ou para fazer alguma outra verificação dentro do seu algoritmo. Estar falando agora finalmente de fluxogramas. Então, o que é um fluxograma? É uma forma padronizada de desenvolver a lógica de um problema. Trata-se de uma sequência de símbolos com significados próprios para elaborar um algoritmo gráfico. Então, quando nós falamos de algoritmo, nós definimos como uma sequência padronizada para se seguir determinados passos para a resolução de um problema. E o fluxograma, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma forma de você descrever o seu algoritmo de forma gráfica. Então, ele é um algoritmo gráfico, ok? Então, ele vai permitir uma visualização global mais rápida do problema em questão. Então, o fluxograma ele vai ser mais simples visualmente e ele vai permitir uma forma mais rápida de você estar visualizando, certo? Então, nós temos alguns símbolos, né? São muitos símbolos utilizados nos diagramas de blocos, né? Nós temos diversos símbolos, se vocês tiverem interesse em pesquisar. Mas nós não vamos estar entrando em detalhes sobre esses inúmeros símbolos, porque nós queremos nos focar na lógica, tá? De estar desenvolvendo a lógica de programação de vocês. Então, nós vamos conhecer apenas os mais básicos. Os primeiros que nós vamos ver é esse daqui, que ele é um retângulo mais arredondado nas pontas, tá? Que ele tem o nome de terminal. E ele vai indicar o início ou o fim de um diagrama de blocos. Então, antes de iniciar o diagrama de blocos e para finalizar ele, nós vamos estar utilizando este símbolo, que é o terminal. O outro símbolo que nós temos é o processamento, certo? Qualquer instrução que executa, qualquer instrução ou conjunto de instrução que executa o processamento. Então, o processamento ele será feito dentro desse retângulo. Vamos ver um exemplo. A gente vai ver um exemplo de comer uma maçã. Então, nós vamos estar utilizando primeiro o terminal, tá? Indicando o início do nosso fluxograma. Para se comer uma maçã, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Pegar a maçã. O segundo passo, lavar a maçã. O terceiro passo, comer a maçã, jogar as sementes no lixo e utilizar o terminal novamente para indicar o fim. Então, aqui nós utilizamos o terminal e o de processamento, certo? Mas e se nós precisarmos ler os dados, tá? Como no caso das médias e assim por diante. Como já vimos, para poder ler um dado é necessário criar variáveis, não é mesmo? Então, para poder ler um dado, para estar manipulando, então tudo isso nós precisamos criar variáveis. Então, vamos relembrar, né? Vamos ver esse exemplo básico aqui. Um aluno fez 2 provas. Qual seria a sua média final? Opa! Quais seriam as variáveis aqui? O aluno ele fez 2 provas. Então, P1 e P2, ou prova 1, prova 2, seriam 2 variáveis. E a média final também seria uma variável. Então, P1, P2, média final. Então, para a gente estar implementando essa inserção de variáveis, a gente tem que estar tendo um novo símbolo, tá? Que é o paralelogramo. O paralelogramo, a nomenclatura dele é dados, usados genericamente para entrada e saída de dados, certo? Então, para entrada e saída de dados, nós vamos estar utilizando esse paralelogramo. Vamos entender melhor como isso funciona analisando o exercício. Faça um diagrama de blocos para calcular a média final de um aluno, sendo que temos 3 provas bimestrais. Então, ele é parecido com aquele exemplo ali que nós já definimos as variáveis, certo? Bom, então, para a gente estar criando então, a resposta para esse algoritmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o símbolo que é o terminal, certo? A gente coloca início. A primeira coisa a fazer em seguida é fazer o quê?
ver quais são os dados de entrada. Então, para isso, nós vamos estar utilizando esse novo símbolo, que é os dados. Então, nós vamos ler nota 1, ler nota 2 e ler nota 3. Então, aqui nós temos entrada. E aqui a gente vai estar calculando a nossa média, certo? Que é por meio do processamento. Então, aqui, no caso, se eu quisesse colocar novamente os dados e colocar mais um símbolo aqui, somente com a média, também poderia, mas eu já estou utilizando o processamento para já estar direto com a minha média, tá? Então, aqui nós temos entrada e processamento e saída de dados, certo? Mas, novamente, se você quiser estar utilizando o paralelogramo para colocar aqui antes do fim, só com a variável média, tranquilamente, tá? A gente aqui só está economizando um pouquinho de espaço do slide e porque a gente também não vai estar aprofundando em fluxograma, tá? É só para a gente estar pegando esses conceitos iniciais. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Até a próxima. Bons estudos para todo mundo.